Fala galera, a Prefeitura de Belo Horizonte e o É Mesmo Cabral Podcast apresentam a vocês a websérie Minha Carreira Preta, aprovado pelo edital BH nas Telas, edição Paulo Gustavo. Venham assistir conosco histórias que inspiram, trazendo muita referência, protagonismo e principalmente possibilidades. Assistam o nosso episódio. Fala galera, sejam bem-vindos à websérie Minha Carreira Preta. Hoje nós estamos com uma convidada que fala de um tema muito... Ela já esteve aqui no nosso programa, Não é Mesmo Cabral, e ela fala de viagens, a possibilidade de estar viajando. Ela faz da própria vida a profissão dela. Hoje a Kelly Souza está conosco mais uma vez, vai contar um pouquinho pra gente dessas vivências que teve aí nos últimos tempos, como que tá aqui as viagens, falar um pouquinho da estruturação do negócio. Não, Kelly, seja bem-vinda. E antes de deixar a Kelly se apresentar, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem preto, hoje eu estou com uma calça preta, um sapato branco, creme, né? Uma blusa vinho, tô de óculos e cabelo preto, a barba já um pouco já semi-grisalha, né? E é isso. Seja bem-vinda à websérie Minha Carreira Preta, ao É Mesmo Cabral. E se apresente, faça sua autodescrição e se apresente para o nosso público. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada por ter sido lembrada novamente. Eu sou Kelly Souza. Minha autodescrição, eu sou uma mulher preta, eu estou com um vestido azul canelado, com um casaquinho estampado, eu estou de tranças loiras, longas e de óculos, e um sapato bege. A Kelly Souza, que é fundadora da Kes Viagens, que já tem 18 anos de experiência, 18 anos no ramo. Eu sou casada, eu tenho um filho de 4 anos, sou filha do Júlio, da Edna, que já é falecida, tenho vários irmãos de sangue e de criação, uma família unida, né? Eu brinco que a minha família é a família afro que vai se unindo. Os primos viram irmãos, irmãos viram primos e todo mundo vira uma grande família, né? E apaixonada pelo turismo, e o turismo me descobriu há 18 anos atrás. E eu faço com amor, com paixão. Hoje eu sou consultora de viagens, estruturando a Kes Viagens, que é uma agência que hoje trabalha em parceria com outras agências, mas está se tornando, né, de forma sólida, uma agência unificada. E até mesmo de estrutura física, está tudo planejando para isso vir a acontecer. E assim vamos encaminhando o projeto de vida, né? Que é o meu projeto de vida. Onde que nasceu essa paixão, Kelly, por viagens? De onde nasceu essa vontade de desbravar o mundo? Eu brinco que a viagem começou quando eu era criança ainda com família, né? Aquela família que juntava 4 filhos no banco de trás de um carro e ia para Guarapari. É bem a minha família mesmo, né? Eu lembro exatamente das nossas viagens para o Espírito Santo. Alugava casa, juntava família, começou ali. E a gente sempre viajou muito, a minha família, né? Eu com os meus pais. Depois que eu fui ficando adolescente, viajei com amigas, depois fui pela primeira vez andar de avião com 18 anos. Depois eu entrei exatamente para o turismo através do curso de guia de turismo, que era um curso do PEP, uma bolsa do governo. Foi o meu primeiro contato com o turismo. E dali em diante me apaixonei. Eu sou guia de turismo também, além de consultora de viagens. Eu tenho formação em marketing, com marketing de comunicação pela Estácio de Sá. E então uma coisa acompanha a outra, né? A comunicação faz parte de tudo que a gente tiver de empreender e automaticamente eu tento colocar ela dentro da Kes, porque eu sou responsável por tudo das questões estruturais, né? Hoje a gente depende de redes sociais, né? A gente depende de divulgação, de colocar o nosso rosto até para credibilizar, né? As pessoas conhecerem. E com esses 18 anos, né, de experiência, graças a Deus, eu sou muito bem consolidada. Tenho uma cartela de cliente que me acompanha nesse período todo. E a paixão do turismo veio assim. E cada vez mais, como a minha profissão, diferente do Casa de Ferreira Espeto de Pau, eu levei a sério a questão do viajar. Você vive isso integralmente, né? Sim. E eu brinco que o bichinho da viagem, quando ele pica a gente, acabou.
Não tem como. Você faz a primeira, aí você vai ali para Caldas Novas, aí você vai para Porto Seguro, aí quando você vai ver, você já está indo para Maceió, aí você vai para Fortaleza, aí do nada você vai para uma Argentina, aí você vai desbravando. Quando você vai ver, você foi para Europa, você foi para África do Sul, você rodou esse mundo todo. Que legal, Kelly. É bom a gente trazer essa visão da possibilidade de viajar, de conhecer o mundo. Fala para mim, Kelly, sua família é uma família que já tinha condições financeiras para essas viagens? Até para situar o nosso público, que eu sei que não. Eu sei que eram viagens, até para saber se eram viagens mais simples, que isso te deu uma margem, uma possibilidade de buscar outros ares também, né? Como que foi a relação da sua família, assim, com as viagens mais custosas, assim, né? Se vocês faziam viagens mais caras, ou eram mais para Guarapari ali, que é a Praia do Mineiro, né? Espírito Santo é terra de mineiro, né? Eles eu tô perguntando isso porque nós vamos chegar num ponto muito importante. Já viajou para vários países. Sim. Inclusive, você falou com a gente antes de entrar aqui no ar que seu filho já viajou para 7 países com 4 anos de idade. Sim. E aí me fala assim, como que era a relação? Era mais pro Espírito Santo ali, que sua família viajava? A primeira família, né, que é o pai, mãe e irmãos, a gente sempre viajou mais pro Espírito Santo. Sempre foi mais essa coisa do mineiro mesmo, das viagens de ônibus, de carro. A gente já fez viagem de trem, o trem que liga, né, daqui pro Espírito Santo, trem Vitória. Meu tio morou em Vitória um tempo, então a gente ia muito visitar. Essas viagens, expandindo um pouco mais o Brasil, ela veio depois comigo mesmo. Foi o meu trabalho, a minha profissão que me proporcionou. Nós não fazíamos viagens muito longas. Eu falo que eu não sou. A minha realidade financeira familiar nunca foi da mais precária. Sim. Fui privilegiada de ter um pai que foi comerciante, né, por muitos anos. Então, não passei extremo aperto, mas nunca tive uma questão financeira folgada, que podia, desde pequena, programar que ia fazer uma viagem internacional, ir para a Disney, igual você vê, os pais que têm, famílias brancas, vamos dizer assim, que têm poder aquisitivo, 15 anos do filho é mandar para a Disney. Nunca foi a minha realidade. Eu fui conhecer a Disney, eu conheço a Disney, depois de 30 e tantos anos. A minha profissão me levou a isso, né? Mas hoje a minha família se une para outras viagens. A gente conhece boa parte do Nordeste. Quando a minha irmã, que mora fora, porque ela casou com um alemão, ela mora na Alemanha, ela vem, aí eles sempre querem fazer uma viagem para o Nordeste. Sempre que possível, quem pode da família se une para viajar junto. Mas ainda a nível nacional. A minha profissão me proporciona desbravar mais. E eu amo o Brasil, conheço muita coisa do Brasil, e o Brasil tem muita coisa para se conhecer. O Brasil é belíssimo, é um país continental, né? O tamanho que a gente tem aqui e a quantidade de locais que a gente tem para visitar. Por exemplo, eu fui conhecer o norte esse ano, que eu fui para a Amazônia, eu não tinha ainda ido para o norte. Fiquei encantada. E eu recomendo para todo mundo ter a oportunidade de conhecer a Amazônia. A gente teve agora a COP30, que foi em Belém. Belém, né? Que é outra oportunidade incrível de quem soube aproveitar, né? Não só colocou milhões de problemas, né? Em questões que acontecem e que existem mesmo no nosso país e em vários outros países. É outra cidade que vale-se a pena muito conhecer. E mais ali para cima tem Alter do Chão, Santarém, aí a gente desce um pouquinho, aí você tem a região do Centro-Oeste, outro lugar de mineiro que é Caldas Novas, que todo mundo vai e que vale a pena demais também. E o Brasil é gigante, né? Então vale a pena conhecer. E a minha família, sempre que pode, a gente tá junto. Tá junto, né? Viajando, para onde der. Falo, o importante é estar junto, né? É isso mesmo. Ô Kelly, trazendo essa perspectiva das viagens, das possibilidades, o que você acha que você teve que ter no início ali da sua profissão para te manter no mercado até hoje? Que habilidade que você acha que você tem assim que faz você destacar no mercado e que te mantém até hoje? A fidelidade dos seus clientes com você, tem algum requisito ali que você deve usar? Alguma questão do DNA daquelas viagens? Assim? Sim, tem. E é amar o que se faz. Eu amo o que eu faço. Amar o que se faz. Eu amo o que eu faço. A minha profissão, eu falo que ainda bem que eu trabalho com turismo, ainda bem que eu trabalho com lazer, ainda bem que eu
posso proporcionar para os outros e para todos que desejarem o lazer, um momento de alegria, porque eu faço com muito prazer, eu faço com muito amor. E eu fico muito feliz quando um cliente está viajando e me manda uma foto do lugar. Eu estou fazendo parte daquele momento memorável daquela pessoa, daquela família, daquele casal. Eu já realizei muitos primeiros sonhos de primeira vez que vai andar de avião, de primeira vez que vai para Disney, de primeira vez que vai conhecer um outro país. Isso me deixa cada dia mais gratificada com o que eu faço, porque eu realmente amo o que eu faço, então eu faço com prazer. Mas que quando a gente faz o que gosta, não é trabalho, né? Passa a fazer parte da gente. E eu tenho isso como um diferencial meu, porque eu amo o turismo e eu me encontrei nele mesmo, de verdade. Seu público, assim, os seus clientes que te procuram, você sabe trazer um percentual de quantas pessoas pretas? Se são a maioria, se são metade, ou ainda é a minoria, as pessoas pretas que... Porque você tem vários pacotes, né? Tem pacotes para o Brasil, para o Norte, Nordeste, tem pacote para fora. Como que é a visão das pessoas pretas? Você que está lidando com o ramo de turismo, assim, da questão de achar que é possível para elas viajar, desfrutar de um lazer? Eu tenho cliente de todos os perfis. Eu tenho do cliente que não se importa com valor e quer viajar para Dubai, que quer ir para Maldivas, já vendi Dubai. Como eu tenho cliente que fala, Kelly, eu tenho X valor e eu quero muito viajar. Para onde eu posso ir com essa média de investimento? E eu já jogo muito com isso. O meu maior público não é o público AA, apesar de eu ter alguns clientes que me acompanham há muitos anos, mas todo mundo quer, de alguma forma ou outra, economizar, né? Porque não está fácil para ninguém. A verdade, a realidade é essa. Mas, por exemplo, o cliente que é o meu slogan, né? É viajar para todos. E o viajar para todos, eu levo isso a sério. Então, eu falo, acaba de acontecer a Black Friday agora. Foi uma semana que eu trabalhei muito, eu tenho muito que agradecer a todos os meus clientes, a demanda foi muito positiva, sabe? Mas é naquele sentido, mandava uma promoção, gente, o desconto tá de 20%, o desconto tá de 30%. Kelly, eu tô querendo, minha média de investimento é essa, a data que eu posso é essa. E eu vou ali, dentro do que é possível, apresentar o que dá para você fazer dentro disso. Então, eu tenho ainda, assim, uma cartela de cliente preta, tenho, mas não não pode se dizer que o lazer ainda é algo tão fácil, né, da gente conseguir proporcionar para a maioria preta. Não é ainda. A gente pode até atrelar isso uma questão social de grana, mas também a questão de possibilidade. Eu mesmo me vejo muitas vezes não viajando por, às vezes, não ter essa questão mais estimulada, sabe? De poder entrar no avião, ir para São Paulo, ir para o Rio. E às vezes por medo, a gente fica com receio, às vezes. Eu sinto isso de alguns clientes. Que falam, Kelly, mas como é que vou fazer no aeroporto? Eu só vou ir uma vez. Como é que funciona a questão da mala? Eu dou todo esse suporte, toda essa consultoria. Eu faço check-in para os meus passageiros. Só tem que chegar. Falo, chega com 2 horas de antecedência. Atenção para essa quantidade de líquido que pode ou não pode na bagagem, porque são coisas que restringem, né, realmente, no embarque. E de resto, vai curtir sua viagem. Então, a consultoria é para isso, é para que vocês não tenham esse medo, esse receio, porque a gente pode. Vocês podem, que seja um final de semana no Rio, vai na sexta, volta no domingo, curte uma praia, que seja... o meu sonho é ir conhecer Fortaleza, ir para o Beach Park. É possível. E você tendo um consultor... Tudo facilita, fica muito mais leve, mais fácil. Você não vai preocupar... Tem que fazer a mala. Você vai preocupar em fazer a mala e preocupar com o clima. E o horário de chegar, né? No aeroporto, para poder embarcar. Isso, esse tipo de antecedência, né? Mas é super possível. Mas existe realmente isso que você falou, essa questão do receio. Do eu não sei como lidar, eu nunca fiz algo novo. Porque, infelizmente, ainda é, né? Por mais que os... Ai, perdão, gente. Não tem problema, não. Por mais que os aeroportos, hoje a gente consegue ver um número muito maior de pessoas pretas dentro dos aeroportos, nós ainda não somos a maioria. Ainda não somos. Eu falo por experiência própria. Você entra num avião de uma viagem internacional, você tem uma minoria ali, muito minoria, de pessoas indo fazer uma viagem internacional, pessoas pretas. Isso falando internacional tem mais, mas ainda não somos maioria.
Entendi. Quais são os desafios de uma agência de turismo em relação à manutenção do negócio? Qual que é o maior desafio que você enfrenta na sua empresa, assim, conduzindo sua carreira, assim, como profissional? Hoje é briga com a internet. É a briga com a internet. Porque é muito fácil. Hoje, viajar tá muito fácil. Tá fácil mesmo. Se você entrar ali num site, você jogar... Quero viajar para Maceió, quero viajar para Porto Seguro. Você joga num site, um Decolar, um Booking. Quem tem mais maldade, monta tudo. Mas o problema, se acontecer, é você com a internet, é você com o site, é você com o call center de 6 horas de espera. Então, e na maioria das vezes as pessoas acham que o preço e que a internet vai te oferecer é muito diferente do que eu vou te oferecer. E não é. Hoje a gente trabalha com plataformas, porque o que a agência ela é consolidada de que formato? Como que eu consigo bater uma internet, por exemplo? Eu trabalho com várias operadoras. O que são operadoras? Azul Viagens, CVC, Diversa, Cativa, Orinter, Hotel Do, que é parceira Decolar. Então, por exemplo, tarifa Decolar eu tenho. E qual que é o diferencial, Kelly? Por que comprar com você, que é de uma agência, uma consultora, do que eu mesmo entrar ali e comprar numa Decolar? Eu tenho a tarifa Decolar porque eu tenho uma operadora parceira Decolar. E eu vou te dar todo o seu suporte. Você só vai me falar o que você quer e a gente vai trocando figurinhas dentro exatamente do que você precisa em média de investimento, em destino dos sonhos. Eu brinco que eu começo com o sonho. Eu quero que você me passe o seu sonho, o que você deseja conhecer. Se ele vai ou não encaixar o que realmente o seu bolso naquele momento está podendo, a gente vai conseguir chegar num meio termo, né? E vamos juntos construir a sua viagem. Então, eu bato a internet, na maioria das vezes, com o diferencial do serviço. Mas é uma das coisas que mais ainda a gente tem problemas com a questão da agência para competir com a internet. Então, tem essas questões. Mas ter um consultor por trás faz toda a diferença. Até pelo suporte mesmo, né? Você vai viajar, você fez uma contratação ali num pacote da internet. O próprio suporte não é um suporte humano, né? O primeiro suporte, o primeiro contato que você vai ter é com a inteligência artificial. E às vezes numa urgência, o contato da empresa ou do consultor é muito mais rápido, né? Ele já resolve, às vezes, uma ligação, ele vai poder fazer essas pontes aí para solucionar essa dificuldade que você está passando. A gente falando de viagens, de possibilidades, de negócios, há 18 anos, né? Que você tá 18 anos. E aqui as viagens tem quanto tempo no mercado? Eu brinco que a Kes, ela é a minha marca. E a Kes nasceu comigo a partir do momento que eu fui para a primeira agência, que eu trabalhei fisicamente numa agência. Tenho 18 anos de turismo, contando a partir do trabalho em guia e com uma agência física 14. Né? Que eu prestei serviço, trabalhei na TAM, prestei serviço, trabalhei na Belfutur muitos anos, eu trabalhei no Sesc, na Royalty Viagens, hoje eu estou em parceria com a Raga Viagens, e a Kes, ela nasceu da junção desses 14 anos efetivamente dentro de agência, onde eu fui consolidando a minha cartela de clientes. Eu tenho clientes que me acompanham desde a primeira compra, que fez realmente, e hoje eu vivo de indicação, literalmente. Se eu sair daqui, eu te garanto que eu pego o meu celular e eu tenho mensagem de um cliente novo que chegou. Na maioria das vezes, eu não sei quem é, porque às vezes não é um cliente que já comprou comigo, mas, fulano indicado me indicou, acabou de viajar com você. Na Black, agora mesmo, eu tive muita indicação. Então, a Kes nasceu dali, do meu contato com todos os clientes, todos que passaram por mim. Nem todos ficam, mas os que vão ficando, criando afinidade, confiança, gostando do trabalho, da prestação de serviço, né, da consultoria. E aí a Kes nasceu ali. É a manutenção de um bom trabalho, né? Sim. De uma entrega, de uma busca por um pacote que adequa à situação de cada um, Sim. por um acompanhamento, né, até a conclusão da viagem. É isso que mantém. A gente falando de indicação, tem muito profissional liberal, empreendedor que nos acompanha no canal. E o projeto ele tem essa ideia da gente trazer o empreendedor, o profissional, para contar um pouquinho da experiência dele e deixar para o nosso público também algumas ferramentas. O que você acha que um profissional que está trabalhando com turismo assim, iniciando no turismo, que ferramenta que você acha que ele tem assim para poder iniciar um trabalho dele? É o relacionamento com os amigos, começar a vender para os amigos,
pro bairro? O que você acha, assim? Qual que é a sua visão empreendedora, assim? Essa questão, isso é um ponto muito interessante, porque eu te falo de carteirinha. Isso eu, Kelly. Eu vendo para pessoas conhecidas, vendo para familiares, mas o meu maior público, ele não é as pessoas à minha volta. Isso são muitas camadas, né? Porque acaba que quem poderia te fortalecer não fortalece, quem poderia te indicar ou comprar. Então, eu já aprendi a lidar com isso há muitos anos, né? Tem as pessoas que compram comigo que eu conheço, amigos, familiares, mas tem muitas pessoas que não compram. Então, o primeiro ponto que eu acho que se você vai começar um negócio, você precisa fazer a propaganda, a divulgação, informar para todos à sua volta, o seu meio, de amigos, de trabalho, de tudo, mas não foque só neles. Realmente não foque só neles, porque dificilmente eles vão te dar o retorno que você espera. Mas aquele que comprou uma vez, que veio de fora, você fez um bom trabalho, ele vai te indicar para um outro, ele vai voltar e vão vir pessoas que não são do seu primeiro ciclo. E para mim funciona muito bem assim, sabe? Eu acho que é muito válido se as pessoas à nossa volta fortalecessem mais, sim. Mas eu confesso, sendo muito sincera, que às vezes é melhor até não. Tem algumas pessoas que às vezes é melhor não. E a gente continua fortalecido e fazendo o nosso, né? Porque na maioria das vezes é muito aquilo. Tem a ver, mas tem uma frase da Maya Angelou que é: eu chego como uma e trago comigo 10.000. Que eu acho que representa muito um pouco dessa questão que a gente está falando, porque eu não vou sozinha. Eu vou sozinha, mas eu trago comigo todos à minha volta. Porque por mais que nem todos nos aplaudam, todos estão vendo. Então, quem vai vir como escolha ou não, quem vai aplaudir ou não, ou os que vieram antes, né? A ancestralidade, que abriram o caminho para eu chegar onde eu tô, independente de onde foi, do caminho que levou até que eu chegasse ali, eu tô levando mais pessoas comigo. Aí a escolha de quem vai vir comigo, ela é individual. Ela vai ser de uma pessoa conhecida ou desconhecida. Isso totalmente no foco do trabalho, de quem vai querer te fortalecer ali. Mas que eu vou. E os 10.000 vão vir comigo. Mas quem vão ser esses 10.000, aí a escolha é individual de cada um. Não, a gente fala disso, do tema viagens e da sua profissão. Eu acredito que você tenha sido, para muitas pessoas, uma referência. Porque a gente fala que assim, você está acostumado a viajar o mundo todo, o Brasil todo, ainda não vê que a maioria são pessoas pretas, ou não vê um público interessante, nem que seja, tem muita gente, não, ainda assim, quando voa internacional tem essa dificuldade. Então assim, você é uma referência. Eu não conheço uma pessoa que já viajou tanto que você já viajou. Você é a pessoa que eu conheço, principalmente uma mulher preta, que mais viajou, assim, a nível nacional e internacional. Então, para mim, você é uma referência. Por isso que nós trouxemos você para falar um pouco da sua história e da sua carreira, porque é uma referência. E as pessoas que estão nos escutando agora, e estão nos vendo, você a gente cria uma existência, né? O Gabs Dias, que é um nosso auxiliar, que nos auxilia aqui em algumas conduções do programa, ele fala muito disso. Quando uma pessoa preta chega num lugar desse, numa sala privativa, ou você foi agora para fora, né, para a Alemanha, levou sua sobrinha, e ela viu neve, né? E assim, e cria uma existência. É uma possibilidade que vai gerar ali, que é possível, né? Pô, eu vi a Kelly no programa na websérie Minha Carreira Preta, ela viaja o mundo todo, levou a sobrinha. Não, pô, mas é muito parecida comigo. Aí a pessoa começa a criar que é possível essa existência. Né? Conta pra gente um pouco dessas experiências fora do Brasil, essa última viagem especial que você levou sua sobrinha, qual foi a reação dela com esse cenário, entendeu? Quando uma pessoa preta, às vezes, vai para fora do Brasil, qual que é esse cliente, que mensagem que ele te manda? Conta pra gente um pouquinho, assim, dessas últimas vivências que você teve aí. E é possível, sim, é muito possível a gente poder desbravar esse mundo, né? E eu fico lisonjeada de você achar que eu sou algum tipo de referência, né? E tem outras pessoas que também... Eu não gosto dessa questão de influência, de referência, mas para muitas pessoas que vêm de fora, enxergam que é possível, né? Que se eu posso, você pode, todos podem. E é o meu...
o meu legado, né? Eu trabalho muito em cima disso. Eu fui agora, né? Minha irmã mora na Alemanha, eu fui agora visitar minha irmã na Alemanha e levei minha sobrinha pela primeira vez. Ela tem 10 anos, ela fez 10 anos agora. Levei ela pela primeira vez para a viagem dela internacional. Meu menino tem 4, já viaja comigo. A gente já rodou algumas vezes. Da última vez que eu fui também, ele foi. Mas dessa vez eu levei ela. E a experiência de poder proporcionar para ela, uma menina de 10 anos, ela saber que, igual nós fomos para a Alemanha, que é a casa da minha irmã, mas a gente foi para Paris, a gente foi para Luxemburgo, a gente foi para Estrasburgo, a gente rodou ali, né? Porque a Europa dá para se fazer muita coisa ali pertinho, né? Então, quando eu comentei com ela que a gente ia para Paris, ela, a Torre Eiffel, que a gente ia no Louvre para ver a Mona Lisa. Ela não dormiu durante dias próximo da viagem, a ansiedade. E por um milagre, pode-se dizer assim, nevou, porque não era a época. E no dia que tinha que nevar, nevou. Exatamente o dia que tinha que nevar. E era o único dia que podia acontecer, e a gente acorda e tá nevando. Eu já tinha visto neve antes em Nova York, mas eu não vi nevando. Nevando foi a minha primeira vez também, e poder proporcionar isso para ela, para o meu menino, e a gente viver a experiência ali, e eles irem. E nós subimos a Torre Eiffel, nós fomos até o ponto mais alto dela, até o 3º andar, e ter eles enquanto criança e desenvolver isso na cabecinha deles enquanto crianças. Isso faz uma diferença, e eu sei que vai fazer para frente para eles, e poder mostrar assim, igual a amiguinha dela que mandou mensagem: Maria Eduarda, você tá em Paris, me manda foto, e querendo saber, e para as outras crianças entenderem que eles também podem, e as outras famílias. Eu tenho uma história de um cliente referente a essas memórias, né, e o que a gente proporciona. Eu tenho uma história de uma cliente que comprou comigo há muitos anos atrás. Ela chama Cristal. Fiz um atendimento na agência física. A menina adolescente, né? Eu sou muito comunicativa, a gente conversando, brincando e tal. Ela foi na concorrência, olhou, fez a cotação. Aí o pai dela voltou e falou: a Cristal falou que quer comprar com você. E o meu preço não era o mais barato, porque eu fiz algo mais completo. Eu falei com ela: eu estou entregando para vocês algo mais completo. E era a primeira vez que eles iram à Disney. Eles iam para Orlando. Eles foram para Orlando. E eu mandei mensagem para a mãe dela na viagem, porque eu gosto às vezes de trocar, né? Tá tudo bem, né? Fiz o check-in e tal, alguns dias depois lá. Aí mandei mensagem, a mãe dela: tá tudo ótimo. Na hora que ela me manda foto dela no parque. E eu fiquei assim, acho que foi um dos momentos mais emocionantes, porque a troca que eu tive com ela, o sonho dela, e ver ele realizar, é daquele tipo de coisa que eu fico assim, sem palavras para descrever. E eu quero muito conseguir chegar ao ponto de eu conseguir proporcionar esse tipo de atendimento para famílias negras. Porque esse tipo de viagem é uma viagem que eu não vendo para pessoas como nós. Eu vou, porque faz parte do meu trabalho, mas não é um público que eu consigo ainda, porque não tem essa demanda. Sabe? O dia que eu falo que é um sonho meu, o dia eu tive o meu sonho de ir conhecer a Disney, eu levei o meu menino agora com a minha sobrinha, porque eles foram à Disney de Paris, nós fomos para a Disney também, e que eu consiga fazer uma venda para uma família preta. Eu já vendi de forma separada, mas eu queria muito uma família centralizada, preta, pai, mãe, criança preta, e eu ter a oportunidade de realizar esse sonho. Eu acho que vai ser uma das vendas que eu vou mais ficar feliz de conseguir proporcionar, sabe? De fazer parte daquilo. De quando você começou para hoje, você já viu mais acesso às pessoas pretas a esses lugares, Sim, né? mais. Bem Há mais. 18 anos atrás você via muito menos pessoas, né, nesses lugares. Sim, né? Bem mais. Até porque hoje, por exemplo, é possível, e é muito possível mesmo, porque, por exemplo, existe financiamento. Não tenho cartão de crédito, consegue fazer um boleto? Faça uma ficha. E tudo é à base de planejamento. Todo mundo pode, a partir do momento que você foca naquilo. Se você quer proporcionar para o seu filho um presente. Eu vendo muito presente de aniversário, as famílias irem viajar. E eu acho isso o máximo. E irem viajar para regiões de parque. Beto Carreiro.
pro Beach Park, pro Hot Park, que é em Caldas Novas. E as crianças gostam de brincar. Quando se fala de viajar com criança, a criança quer brincar, é curtir piscina, é curtir praia. E, na maioria das vezes, todo mundo está apertado, a vida está difícil para todo mundo, mas tem meios hoje de se fazer uma viagem de forma parcelada. Então, você financia até antes da viagem, você financia até depois, eu vou viajar agora em janeiro, fevereiro, março, vai jogar para frente, consegue planejar, junta. Com planejamento, todo mundo consegue fazer qualquer coisa. Mas é preciso ter um planejamento. Como que seria um planejamento, um exemplo? Eu quero fazer uma viagem para agosto, para Maceió, João Pessoa. Como que eu me organizaria assim? Eu recebo 2 salários mínimos, 1 salário mínimo. Como que eu me organizaria assim? É possível fazer uma viagem dessa? É mais que possível. Mas você falou você me deu uma data. A antecedência para a gente que trabalha com viagem faz toda a diferença. Por exemplo, eu quero viajar em agosto para Maceió, qualquer destino do Nordeste. Em agosto, a gente está com um prazo excelente para compra. A gente está aí com 9 meses de antecedência praticamente. Né? Então, com essa antecedência, a gente consegue as melhores tarifas, as melhores disponibilidades de pagamento, você consegue passar uma ficha de financiamento para ser aprovada muito mais fácil, porque quando chegar a viagem, você já vai ter pago mais da metade. A entrada é facilitada, a entrada pode ser via Pix, a entrada pode ser via cartão de crédito parcelado. Então, a antecedência faz toda a diferença para quem quer viajar. Por exemplo, Kelly, eu já consigo comprar o Réveillon do ano que vem? O Réveillon ainda não, porque a gente não chegou no desse. Um prazo de antecedência bom para se comprar um aéreo, um pacote de viagem, a gente trabalha entre 4 e 10 meses de antecedência. Dentro dessa janela, a gente consegue as melhores tarifas, a gente consegue promoções. Por exemplo, teve a Black Friday agora, desconto de até 50% para viagem para São Luís do Maranhão. 50% para ir para Bonito. Pacotes que normalmente daria 6 mil para 2 pessoas, pagou-se 3 para 2 pessoas. A questão toda é que as promoções, quando se aparecem, elas têm datas, tem que viajar dentro daquela janela de data, é baixa temporada. Então, quem tem flexibilidade consegue, com certeza. E às vezes a gente fica vendo, mas fulano tá viajando, ciclano tá viajando. Essas pessoas conseguem achar o momento certo, a data certa, consegue tudo com preço muito bom. Isso é para qualquer lugar do mundo. Você fala, nossa, para mim é impossível ir para Portugal. Não é impossível. Compre com antecedência, planeje com antecedência, pegue promoções. O consultor tá para isso. Para você virar para mim e falar, olha, eu quero viajar, eu tenho X data. Abre a janela, eu tenho o mês de maio todo. Eu posso viajar no mês de maio todo. Ou eu tenho o mês de julho, aí julho é alta temporada. Tem essas questões de temporada. Ah, mas você não pode em julho, você pode em maio, ótimo. A gente tem antecedência para poder pesquisar e eu vou junto com você, você vai me chamando diariamente, a gente vai acompanhando. E achou uma coisa boa? Fecha. Aéreo é flutuante. O que é aéreo flutuante? Nesse momento eu achei um preço X, daqui a 2 minutos pode estar XX, daqui a 3 minutos já pode estar YY e assim vai. Então, achou uma coisa boa? Tem que fechar, tem que reservar. Por isso que é bom ter o consultor de viagem. Né? O consultor de viagem ele vai saber, principalmente para quem não está acostumado a viajar, saber achar aéreo com preço bom, achar o local com preço bom. Então, assim, o investir num consultor é investir também na tranquilidade, né? Com certeza. E, assim, na facilidade de até entender como que funciona o mundo das viagens, né? Com certeza. Ô, Kelly, você falou assim que você tá, aqui as viagens está ganhando forma, corpo. Conta um pouquinho pra gente disso aí. Assim, de maneira mais desmiuçada. Aquilo que você puder contar, né? Que ainda não está vamos lá. Público, né? Sim. A Kes Viagens é uma marca, né? Ela é a minha marca, né? Que veio se consolidando nesses 18 anos. É a referência que eu tenho hoje no mercado. É essa indicação, esse trabalho. E assim ela foi crescendo. Eu abri a página da Kes Viagens, que eu sempre trabalhei enquanto trabalhava nas outras agências, com a divulgação, captando os clientes, mostrando, né, as promoções, as divulgações. E eu passei por uma questão de saúde muito séria agora, recente. Outro ponto interessante. Eu estava até recentemente como supervisora de uma unidade de uma agência. Outro ponto, a gente falando um pouco sobre o nosso povo, eu me peguei lembrando, antes de vir para cá, que eu nunca tive um gestor negro.
de todas as agências que eu trabalhei, de todas as unidades que eu trabalhei, quando eu me tornei supervisora, eu fui a primeira gestora negra que eu trabalhei, que eu vi, que eu tive. Eu nunca tive um superior tá vendo a referência? Negro. O porquê que a gente fala de referência? A referência é o seguinte, ela cria existência. Quando você ocupa um lugar desse, num lugar que você nunca viu, e a gente está falando de um profissional que está 18 anos no mercado, e você ocupa um lugar desse, a pessoa que está num cargo abaixo do seu, e ela é uma pessoa preta, ela vai identificar, pô, a Kelly chegou, tem as mesmas características que eu tenho. Então, assim, quando você ocupa esse lugar, e a gente às vezes não ocupa por falta de oportunidade, não é por falta de competência. Eu estou falando da minha maior referência, a mulher preta que mais viajou é você. E entre todas as pessoas que eu conheço, e é muito bom poder falar isso, a pessoa que eu mais conheço que já viajou os países assim, é a Kelly. E é uma mulher preta. Então, assim, quando você ocupa esse lugar, você cria existências de possibilidade. Então, assim, falando nisso, né, você... a única pessoa que você viu ali nesse cargo de gestão foi você. Sim. Entendeu? Mas pode dar continuidade aí, que eu te interrompi aqui, mas... É a gente falando sobre isso, sobre como a Kes... E eu estava nesse cargo de supervisão, né, nessa agência, e esse cargo ele só veio para mim porque eu recusei na mesma empresa um cargo abaixo. Falei, não. Porque a partir do momento que você se vê e se entende e se valoriza, você passa a não aceitar qualquer coisa. Sabe das suas competências, das suas habilidades, os anos que você está no mercado. Sim. Você passa a não aceitar qualquer coisa. E eu, com o meu know-how, sim, porque eu posso dizer, eu tenho um know-how dentro do turismo que poucas pessoas têm. Mas as oportunidades nunca foram me dadas. Nunca foram as mesmas para mim, como para inúmeras outras pessoas. Passei questões quando eu engravidei por ser mulher, poderia ter assumido um outro momento de gestão, mas engravidei em meio à pandemia, mulher, como vai lidar com a pandemia e a gestação? Depois veio, eu saí de uma unidade, fui para uma outra agência onde eu sofri racismo institucional, muito sério, foi um momento, uma situação muito complexa na minha vida. E até eu chegar à supervisão, que era a última unidade, a última agência que eu estava agora. E que esse cargo só me veio porque eu recusei o anterior. E eu recusei porque eu sabia o meu potencial e eu não queria nada menos do que aquilo. E por eu não querer nada menos do que aquilo, eu entendi que eu podia e fiz um trabalho muito bem feito durante mais de 2 anos que eu tive à frente desse cargo. E por uma questão de saúde recente que eu tive, que eu falo que às vezes a vida dá um 360 na gente, que você obriga você a parar e pensar. Como a minha terapeuta falou assim, teve que o mundo vir parar você, literalmente, amarrar os seus braços para você parar, olhar para você e fazer algo em prol de você. Não em prol do outro, não em trabalhar para o outro, fazer para o outro e você não se dar o devido valor. Essa questão de saúde que eu tive, que foi bem séria, e eu entendi quando eu tinha que voltar a trabalhar e eu não estava bem, eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou ainda nesse lugar? Sendo que eu posso, sim, trabalhar para mim, continuar fazendo um trabalho excelente, mas com um foco voltado para mim. Hoje, a Kes, ela trabalha em parceria com uma outra agência de uma amiga minha, mas só nesse período em que ela está tomando forma física, literalmente, para que ela possa existir em um ambiente. Porque a Kes já existe. E aí as questões administrativas e legais estão começando a tomar forma, né? Mas a minha cartela de cliente e o primeiro passo que eu precisava, isso tudo já aconteceu. E aconteceu quando a gente passa a se dar o valor, a entender o que eu estou fazendo para mim e o que eu estou fazendo para o outro e pesando, né? O que é importante, né? Às vezes a gente entrega tanto para o outro, assim. Eu falo assim, eu também sempre tive minhas vênias em relação a prestar serviço para outros escritórios. Sou advogado, então assim, eu sempre tive essa questão de prestar serviço para outros escritórios. Qual que é o limite ali do meu profissional
que justifica uma entrega 100% para o negócio de um outro, que eu não possa fazer para minha própria carreira, minha própria gestão da minha estrutura profissional. Então, assim, quando a gente fala também essa possibilidade, assim, da gente, aquelas pessoas que estão nos escutando, que estão nos vendo e estão iniciando um negócio, ou estão na dúvida de que eu continuo trabalhando para alguém ou faço a gestão da minha carreira. Se você perceber que você tem capacidade, já está pronto, tecnicamente preparado, vai fazendo uma migração, né? De maneira gradativa, sem mudar 100% ainda, porque a gente sabe que as pessoas, a gente ainda precisa, tem conta para pagar, tem toda uma estrutura, tem que ter planejamento. Né? Mas tem que acreditar, né? Que é possível, né? Você fazer da sua profissão, ter a gestão, né, nas suas mãos, o controle da sua vida profissional, para que caminho que a Kes vai, para que caminho eu vou seguir, o que eu preciso de maneira legal ali, organizar para que meu negócio se estruture, né? Então, e assim, estar pronto, né? A verdade é que eu tô pronta já tem um bom tempo, né? Eu já tô realmente pronta há muito tempo, tanto que eu tenho inúmeros amigos, colegas que trabalharam, pessoas que trabalharam comigo que hoje têm a sua própria agência, porque hoje a agência, ela não precisa ter um local físico para acontecer. A gente trabalha facilmente no home office e no off virtual, total, no virtual, sem problema nenhum. Eu tenho uma questão minha que eu preciso de um local físico que seja um escritório, porque eu tenho demanda de um ou outro cliente que gosta de vir, bater um papo, de tomar um café, e eu gosto de trazer para perto, eu acho que isso faz diferença, também é segurança, mas 95% da minha clientela é no off, é no online. Mas eu acho que credibiliza, é a minha visão do negócio. Então, eu já atendo nessa demanda e eu só estou colocando as coisas no lugar da forma que para mim é importante, né? Trazendo seu DNA, né? Sua personalidade para o seu negócio. Né? Sim, o que para mim é importante. Para o dia que você virar para mim e falar assim, Kelly, vamos lá, vou sentar lá, nós vamos fechar a viagem de Maceió, nós vamos para João Pessoa e vocês vão lá, a gente vai tomar um café, a gente vai bater um papo, a gente vai juntos, nós vamos juntos planejar e montar. Ou se a gente quiser fazer tudo isso no virtual, a gente vai fazer também. Mas eu Kelly, preciso dessa... Isso é uma coisa muito minha, sabe? Os amigos falam, não sei o que você está fazendo ainda, trabalhando, prestando serviço para outras agências, vendendo para os outros. Mas tudo tem o seu tempo. Eu sou muito organizada nesse quesito. Eu levo a minha profissão muito a sério. Eu vendo sonhos. Eu vendo aquele plano seu de um ano inteiro em que você vai tirar uma semana de férias para viajar com a sua família e que tudo que eu puder fazer para tornar aquilo memorável de forma positiva, eu vou fazer. Então, não pode ser tudo a toque de caixa, não pode ser qualquer coisa. Né? É um investimento. A viagem é um investimento. O lazer é um investimento de vida. Então, se de repente você vai realizar o seu sonho de conhecer um primeiro país, fazer uma primeira viagem internacional, tudo que eu puder fazer para que ela seja a viagem inesquecível, eu vou fazer. Então, é sobre ter confiança e segurança onde você também vai comprar. Então, a Kes vem nessa linha. A minha preocupação é de manter um padrão de qualidade para que todas as pessoas que venham e que comprem o meu serviço, a minha consultoria, o meu atendimento, entendam e tenham segurança de aonde ela realmente está investindo o seu dinheiro. O seu suado dinheiro de um ano inteiro para aquelas férias tão esperadas. Sabe? Então, ter essa confiança, apesar da experiência toda que eu tenho, e é a coisa muito mais... É muito engraçado. Quando eu viro, às vezes, estou conversando com um cliente, aí o cliente, qual o melhor lugar, a melhor região para poder ficar em Nova York? Aí eu comento. Aí, qual que é o melhor lugar, a melhor região para poder se ficar? Tô indo para Amsterdã, meu sonho. Não sei o que, eu estava pesquisando para um cliente uma corrida para Amsterdã, que tem uma corrida anual lá. E tal, ele tá assim, Kelly, mas aonde hospedar e tal, não sei, pesquisei. Aí eu indiquei pra ele o hotel que eu fiquei lá em Amsterdã. Aí ele tá assim, mas você já foi? Eu falei, fui. Eu estive nesse hotel, eu recomendo, a localização é excelente. Você faz tudo de trem ou a pé, né? E tipo, o que eu consigo experienciar pra ele faz toda a diferença, sabe? E um consultor
que não viaja, na maioria das vezes, é porque ele não quer viajar, porque a gente tem oportunidades. Porque é a mesma coisa, eu tô ali o dia inteiro olhando passagem, pesquisando para você, pesquisando para ela, pesquisando. Não faz nem sentido em você um olhar pra você. momento, eu vou saber quando eu posso viajar. Então, eu tô ali vendo e faz toda a diferença um consultor que sabe e tem propriedade naquilo que eu tô te apresentando e te vendendo. Né? Difícil, longe de me conhecer o mundo inteiro, mas o máximo do mundo que eu puder conhecer, eu vou conhecer, porque é possível. E é possível qualquer um colocar um foco, um objetivo e realizar. Né? Independente para onde seja do mundo, todo mundo pode. Não, a gente falando de carreira assim, primeiro ano que eu ajuizei uma ação para mim, sabe? Meu nome assim. E aí você fala assim, nossa, você briga tanto por direito do outro, ações pro outro, e aí você deixa o seu, às vezes, né? Às vezes tem coisa sua do dia a dia ali que você é violado no direito e você não faz. Mas é isso, é viver 100% a profissão, né? Aquilo que você acredita é viver e mergulhar naquilo. A gente está caminhando para o final, Kelly, te agradeço aqui imensamente a presença, trazer só de você estar aqui e contar um pouco dessa vivência, da vivência de viagem, sabe? E uma mulher preta, empoderada, elegante, foi até elogiada aqui pelo nosso convidado e tal. É isso, é impactante. Isso é impacto, isso é referência. Toda vez que você escutar isso, eu sou uma referência. Eu te avalizo nisso, tá? Eu assino, Obrigada. Você é uma referência. Porque esse mesmo lugar que você ocupou de liderança, outras pessoas pretas podem ocupar. E essa mesma decisão que você teve de mudar de carreira, de mudar de forma do negócio, Sim. de assumir o seu negócio na integralidade e deixar que as viagens forte, é criar referência e possibilidade para quem está com medo ainda não sabe se é o momento, entendeu? Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos, as pessoas que estão nos escutando, seja empreendedores, pessoas que estão querendo viajar, mensagem do seu coração, aquilo que você achar que vai servir para eles, eu te agradeço. Primeira coisa acreditem no sonho de vocês. Porque sonhar grande ou sonhar pequeno tem o mesmo peso. Você vai investir a mesma energia. Então, sonhe grande e acredite realmente que você é capaz. Mas não dê um passo maior do que você acha que consegue, maior do que suas pernas. Então, o que ao meu ver, é necessário? Se qualificar. A gente sempre tem que estar estudando. A gente sempre tem que estar aí atento ao mercado, às novidades, se qualificar. E se você realmente está preparado, se você sente que você está pronto, está preparado, se você já tem know-how, se você já tem experiência e você está dando essa experiência ou vendendo muito barato, né? Que eu falo que a gente trabalha para o outro, acaba que a gente vende barato, né? Vendendo muito barato aquilo que você poderia estar vendendo para você ou ganhando 100% para você. Se planeje, se organize, que tudo, a estrada, por mais tortuosa que seja, o caminho, ele chega. Não é fácil empreender, nós que empreendemos, a gente sabe o quanto não é fácil, mas é gratificante, principalmente se você faz aquilo que você está pronto para fazer, se você gosta daquilo que você faz, se você é um profissional qualificado na sua área, você vai fazer a diferença. E eu digo por mim, a gente tem que ser exemplo daquilo que a gente realmente faz e a gente trabalha. Eu, uma mulher preta, que como referência já me foi dada aqui, né, pelo Ariel e algumas outras pessoas que eu sei que também me têm como referência. Eu sou lisonjeada muito por isso, mas não tem nada nesse mundo que eu não seja capaz de conquistar, de fazer ou de alcançar. Eu tenho já 14 países desse mundo que eu já conheço. Tem vários outros que eu quero conhecer. Tenho o sonho de... Eu tenho um menino de 4 anos, eu tenho o sonho de, quando ele tiver com 9, 10, que já está entendendo um pouco mais as coisas, né? E o que é ser um menino preto, por mais claro que ele seja, porque o pai é branco, mas que ele é preto e eu fortaleço isso com ele, com o cabelo dele, com as conversas diárias, que o meu sonho é conseguir levar ele para o continente africano, a gente fazer uma viagem para a África, uma viagem que eu estou segurando, que eu não fiz ainda, porque eu quero fazer com ele, sabe? Para que ele entenda da onde ele vem,
a importância e o povo e nós de diásporas, né? A importância que a gente tem nesse mundo e o quão valioso é a nossa história, a nossa ancestralidade. Então, essa é uma viagem que, para mim, vai ser uma realização plena, que é com ele, quando ele estiver pronto para poder ir para lá e entender, né? E entender. Porque hoje ele viaja, ele mais curte, não entende muita coisa, mas lá vai ser algo significativo. Tem alguns outros países que eu tenho muita vontade de conhecer. Aqui dentro do Brasil tem muita coisa que vale a pena a gente fazer. E não tem nada e nenhum lugar nesse mundo que eu fale que eu não possa estar, que eu não possa ir, que eu não possa conhecer. E que vai sempre me qualificar e me fortalecer enquanto profissional. Enquanto pessoa, porque viajar abre um leque na cabeça, né, da gente. É uma experiência sem igual, você lidar com várias culturas, você passar um perrengue. Eu não falo inglês fluente, entendo um pouquinho, dou alguma coisa de um espanhol ali, às vezes solta. É outra coisa que eu preciso conseguir focar, né, num idioma, mas não é fácil a gente ter tempo, ter investimento. Mas são coisas importantes para a profissão, investir no que é importante para a sua profissão. Então, é entender que você pode. Se eu posso, se você pode, todo mundo pode. Tem que trabalhar para isso. Tem que correr muito atrás para isso. Não é fácil, não vai ser fácil. A gente vai bater em porta, vai ter mês bom, mês ruim, a gente vai lidar com as várias sazonalidades que tem. Eu trabalho com períodos de alta, baixa, promoção, lido com concorrência, internet, né? Mas se dê o valor e faça o seu melhor. Que no final tudo dá certo. Faça com amor, né? Faça, com certeza. Com amor, então isso tem que ser. Se você não tá no lugar certo, não vai dar certo. Se você não tá fazendo com amor e da forma certa, não vai dar certo. Isso é fato. E tem que ter coragem, né? Também, tem que ter coragem. Eu custei para ter, mas uma hora a gente vai, né? É isso mesmo. Vai vivendo e vai aprendendo, né? Uma hora Kelly, vai. maravilha, viu? Bom tê-la aqui, reforço isso. Deixa suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, o Instagram da Kes Viagem, o seu Instagram. Sim. O meu Instagram pessoal é Kelly na Viagem, tudo junto, e o da Kes é kes.viagens, no plural. Vai ser um prazer ter vocês lá, fortalecendo a rede, fazendo a Kes crescer. E o que precisar é só chamar. À disposição sempre para consultoria de viagens. Ótimo, maravilha. Pessoal, agradeço mais um episódio aqui. Tivemos a oportunidade de estar com a Kelly, contando um pouquinho dessa história, das trajetórias com viagens, falando um pouquinho do negócio dela. E acompanhe o nosso É Mesmo Cabral e a nossa websérie Minha Carreira Preta para mais episódios. Um abraço a todos, um beijo, fiquem com Deus.